Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. No dia 17 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial do Gato, data criada por uma instituição italiana com o objetivo de ajudar a promover uma campanha contra os maus tratos a esses animais, tão queridos nos lares brasileiros. Além disso, a ação visa conscientizar os donos para os cuidados corretos com seus gatos. Segundo uma pesquisa da Abimpet e do Instituto Pet Brasil, divulgada em julho do ano passado, 30 milhões e 800 mil gatinhos acompanham as famílias no Brasil. Isso evidencia o quanto os felinos conquistaram seu espaço como excelentes companhias. Os bichanos possuem alguns comportamentos e necessidades básicas que são importantes para quem deseja ser um bom tutor. Muitas polêmicas são relacionadas a eles. Para esclarecer mitos e verdades sobre esses peludos, convidamos a médica veterinária especialista em gatos e diretora de uma clínica voltada aos cuidados com os felinos. Poliana Paixão, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre os gatos, que são uma espécie única de hábitos únicos. Doutora, como é que surgiu para a história de que o gato tem 7 vidas, para a gente começar nossa conversa? Bom, como o gato é uma espécie muito articulada, ele sobe em telhados, sobe nos muros, cai corre, sempre caça, cai em pé. Então surgiu esse mito de que ele tem 7 vidas, né? Porque ele pula de lugares altos, ele consegue planar quando ele cai de um lugar alto. Então surgiu esse mito. Mas claro que isso não é verdade, pelo contrário. Né? Os gatos, eles possuem muitas particularidades médicas e são muito sensíveis em relação às suas doenças, né? A gente sabe que hoje em dia os gatos, eles possuem várias diferenças na terapêutica, nos cuidados, muitas diferenças do que os cães. E quando a gente fala dessa questão de tratamento, né? O gato, ele é um animal um pouco mais difícil, às vezes, de perceber a doença, porque às vezes ele é mais na dele, né? O cão, a gente consegue perceber essa diferença de humor com um pouco mais de facilidade, né? Pela espécie, o gato, ele tem um comportamento de se defender em silêncio. Quando ele fica doente, que ele começa a apresentar alguma doença, muitas vezes ele quer esconder isso, porque se ele mostrar que ele está doente, ele se torna vulnerável no ambiente que ele vive. Então isso fica mais fácil dele ser predado. Então, por instinto, ele não demonstra. E ele acaba fazendo isso em casa, mesmo ele não estando mais lá na natureza. Então é um instinto da espécie. Então a gente consegue diagnosticar doenças muito no início. A maioria dos gatos que vêm com alguma doença já avançada, eles já estão escondendo há algum tempo. E aí o tutor só percebe quando ele apresenta algum sintoma mesmo de não dar mais para esconder, né? Então aquele gato que fica prostrado, sem comer, vomitando. Então aquele gato que vem pra gente, ele já tá com algum estado mais avançado de alguma doença que ele já vem escondendo há algum tempo. Há quem diga, doutora, que o gato é apegado à casa e não ao dono. E algumas pessoas até falam que eles são bichos traiçoeiros, né? Que não querem sair de casa, querem ficar no ambiente, mesmo que o dono se mude, até fogem às vezes para voltar para casa. Isso é verdade? Isso é um outro mito e isso está relacionado a questões também de instinto felino. O gato, ele precisa produzir um feromônio. É um feromônio que torna o ambiente para ele seguro. Então ele vai lá e marca o território, esfrega o rostinho, afia as unhas, né? O ato dele afiar ali as unhas aquele movimento com as unhas no sofá e esfregar a carinha e o rabinho é um hábito para marcar território. Então ele libera feromônio e esse feromônio, quando ele coloca no território, torna aquele território seguro para ele. Então, essa questão dele viver naquele território seguro, a pessoa associa isso à casa, que ele gosta da casa, né? Então, na verdade, isso é um mito. Os gatos, eles gostam sim do ser humano dele. Na verdade, nós que somos tutores de gato, temos que ser um pilar de segurança para eles também, tá? Então, aquele tutor dentro de casa tem que tratar ele bem, ele que vai dar comida, ele vai limpar a caixinha de areia, ele vai conviver com aquele gato, ele tem que ser um pilar de segurança. Então, essa questão de ele estar ligado à casa, isso é mais um mito por conta dessa questão da marcação de território, né? Aquele território que ele marcou, ele fica seguro ali. Fora daquele território, tanto quanto
que a gente vê que o gato, quando ele sai de casa e ele é levado para uma consulta ou ele vai para algum outro lugar, ele já fica outro comportamento, que ele fica medroso. Por quê? Porque ele não conhece e não tem o cheiro dele ali. Então, por isso que as pessoas associaram, o gato gosta da casa, né? E na verdade, não. Na verdade, o gato, ele é muito apegado ao tutor. Quem tem gato sabe, né, como que o gato é apegado ao tutor. A gente percebe isso nas consultas também, né? A maioria dos gatos, eles ficam mais confortáveis quando o tutor manipula, né? Quando tá internado, quando o tutor vai visitar, ele reconhece o tutor, ele ronrona, tá? Então, essa questão é mais relacionada a isso. E aí, quando a gente está falando dessa questão do território, desse contato com o tutor, também tem relação com os próprios espaços dos gatos, né? Quando você tem mais de um, óbvio, dentro da casa, né? Por isso que se coloca o pó de comida, às vezes, em lugares diferentes, a água não pode ser em lugar tão perto, porque dentro da própria casa, quando você tem muitos gatos, também tem uma certa disputa de território entre eles ali. Sim, né? Quando a gente tem uma casa que a gente fala multicat, é uma casa que tem uma colônia de gatos, né? Na natureza, os gatos, eles vivem em colônias, mas eles não dependem um do outro para sobreviver. A maioria deles vão caçar sozinho, vão viver sozinho, tá? Ele é solitário na natureza. Quando eles vivem em colônias, eles só vão permanecer naquela colônia se todos os recursos ali for disponível para todos. É a mesma coisa na casa. Então, quando a gente tem uma casa com mais de um gato, a gente tem que ter recursos disponíveis para os dois, né? Para não haver disputa. Então, casas com muitos gatos, a gente tem problemas comportamentais. Normalmente, quando a gente tem ali uma casa com 5, 6 gatos e aí os recursos não estão em abundância para todos, para eles não competirem, a gente tem gatos com problemas, né, de saúde e comportamental. Então, por exemplo, a cistite, tá? Que é a síndrome de Pandora. Muitos gatos apresentam cistite recorrente quando eles estão num ambiente com muitos gatos, que eles têm que disputar ali o território e os recursos. Distúrbios comportamentais de marcar território em excesso, né? Então, ele começa a fazer xixi fora da caixa. Isso é um dos problemas mais comuns, né, em casas multicats. O gato começa a urinar pela casa, por quê? Porque ele tem a necessidade de marcar mais, para dizer que o território é dele, para ele se sentir mais seguro, porque ele está disputando o recurso, ele está disputando aquele território com outros gatos. Casas multicats têm a tendência, se não tiver recursos em abundância, quando eu falo recurso em abundância pote de comida, de água, de caixinha de areia, locais de repouso, locais para arranhar, tudo dobrado. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 gatos, eu tenho que ter 3 de tudo, para que não haja disputa. E aí, se a gente não tem esses recursos em abundância, se a gente falha nisso, a gente tem os distúrbios comportamentais, até mesmo doenças que precisam ser tratadas. E aí também tem relação com os brinquedos que você vai usar e tudo, né? Tem tudo. Brinquedo, arranhador, caixinha de areia, toquinhas para eles dormirem. Então, às vezes, o gato gosta de ficar numa caminha ou numa prateleira. E aí, o outro gato quer ficar também. Eles acabam brigando, disputando aquele ambiente. Brinquedos, locais de descanso e principalmente a caixinha de areia. A caixinha de areia é um dos fatores que mais geram problemas de saúde. Então, se eu tenho uma caixinha de areia para 3 gatos disputarem, aí você vai ter problema. Então, a caixinha principalmente tem que ter... Sempre a gente tem uma frase. Multiplique e descentralize. Também não adianta ter todos os recursos sempre no mesmo ambiente. Tem que estar tudo espalhado pela casa, tá? A caixinha de areia é um fator muito importante. Porque se você coloca... eu tenho 4 gatos, vou colocar 5 caixinhas de areia, todas no mesmo ambiente. Então, uma área de serviço, eu tenho lá 5 caixinhas de areia. É um banheiro, continua sendo um banheiro. Porque eles vão ter que ir ali e vão ter que disputar aquele ambiente. Então, a caixinha de areia tem que estar... Por exemplo, eu boto 2 aqui na área de serviço, 2 na varanda, 1 no banheiro, porque aí você faz diversos banheiros, né? Se ele tem que ir na varanda e o outro gato tá lá na varanda também já usando a caixinha, mesmo que tenha 2, 3 ali, é um banheiro. Então, é multiplicar e descentralizar. É um bichinho cheio de personalidade, né? Tem gente que fala que grávida não pode conviver com gato. Tem gente que fala que asmático não pode, que alérgico não pode. Como é que é essa relação? Como isso procede, é verdade? Grávidas, alérgicos e asmáticos não podem ter um gatinho? Isso vem muito tempo, né? De até médicos recomendarem os tutores, né, doarem os seus gatos quando a mulher fica grávida. Isso vem de um mito muito antigo, em que o gato ele vai contaminar o tutor com a toxoplasmose. Na verdade, isso a gente tem que desmistificar.
Porque o gato, ele é o único animal que vai fazer o ciclo completo do toxoplasmose. Mas ele não vai eliminar ovos do toxoplasma de forma contínua, tá? E ele precisa estar contaminado para ele transmitir, tá? E a forma dele transmitir também não é de contato direto. As pessoas acham que é só de manipular o gato vai pegar. Não é bem assim. Então, o gato, se ele tiver contaminado, né? Para ele se contaminar, ele tem que ter vida livre, ele tem que ter acesso a rato, ele tem que caçar, ele tem que ter acesso à terra, onde pode ter ovos dali do toxoplasma. Então, gatos de apartamento, que sempre viveram no apartamento, que comem ração, muito difícil eles se contaminarem, tá? Começa por aí. E aí, se esse gato se contaminar, se a pessoa pegou um gato na rua, ou principalmente gatos de sítios, né, que vão ter acesso ali, se esse gato estiver contaminado, ele só vai eliminar esses ovos, ele vai completar o ciclo do verme, ele só vai eliminar esses ovos por 2 semanas, tá? Então, contaminou, por 2 semanas ele elimina e depois ele não contamina mais. Começa por aí. Para a pessoa pegar, né, ter contato com esses ovos e pegar, ela tem que manipular as fezes do gato e ingerir. Porque o ovo fica dentro das fezes. Esse ovo ele não vai sair pela casa, não vai ficar no gato. Muito difícil de um ovo ficar ali. E essas fezes também precisam ser frescas. Fezes velhas, né? Tá já velha. Tem que ficar 24 horas no ambiente. Porque esse cisto do verme ele tem que esporular. Ele tem que se tornar infectante. Então, isso só acontece depois de 24 a 48 horas. Então, tem que ser fezes já, assim, ressecadinhas. Que são fezes que ficam no ambiente, lá no sítio, na terra. Agora, uma coisa importante. Essas fezes, elas podem estar também em areia de parquinho, onde criança brinca. Então, se tiver gato ali naquela redondeza onde tem parquinho, tem que tomar cuidado. Que aí, sim, é uma forma mais fácil de se contaminar. Porque a criança brinca no parquinho, na areia e bota a mão na boca. Agora, a mulher grávida, ela pode ter um gato, normalmente. É só ela evitar de limpar a caixinha de areia. Até mesmo se ela evitar, né? Se ela limpar, ela vai limpar, vai lavar a mão. E aquele gato dela tem que estar contaminado para ela pegar. Então, existem esses poréns aí. É muito mais fácil ela pegar ingerindo uma salada mal lavada, né? Exatamente. Muito mais fácil ela ingerir uma carne crua, pegar, ingerir salada que não foi muito bem higienizada, lavada, porque aí sim, né, às vezes lá naquele sítio onde tem as hortaliças, onde tem a plantação, algum gato vir e colocar ali esses oocistos, é muito mais fácil dessa forma. Então, pegar através do gato é muito difícil, né, teria que realmente ingerir, botar a mão na boca, é muito difícil alguém manipular fezes de gato e não lavar a mão depois, levar a mão na boca, então pegar toxoplasmose do gato é muito difícil, tá? E em relação à outra questão que você perguntou... Sobre os asmáticos. Sobre os asmáticos. E alergias. As alergias. Isso também vem de um fato que o gato, ele tem uma proteína na saliva, chamada FeLD1. Essa proteína da saliva do gato que causa alergia nos humanos. Então, o gato, ele se lambe e ele põe essa proteína, FeLD1, que tá na saliva, né, no pelo, na pelagem. Então, a pessoa acha que ela tem alergia ao pelo, na verdade, ela tem alergia a essa proteína que fica no pelo. E hoje a gente já tem formas de diminuir essa proteína na saliva do gato. Existem rações próprias para poder inativar a FeLD1, tá? Então, o gato come essa ração e ele inativa essa proteína. Então, acaba que o tutor começa a melhorar dessa alergia, tá? E não influencia na saúde do bichinho? Não, é uma ração completa, só tem um constituinte que... Mas a falta dessa proteína não influencia na saúde dele? Não influencia em nada. Nem são todos os gatos que têm. Entendeu? Alguns gatos têm. E alguns gatos têm muito, e aí a pessoa fica com muita alergia a essa proteína, né? Então, a ração e alguns produtos que você pode passar na pelagem também para inativar essa proteína quando, né, ele lambe e fica ali. E aí, essa questão do gato fazer o tutor ter asma, isso não existe, né? A pessoa ter asma é uma doença da pessoa. E o gato também. Existem gatos asmáticos. A gente tem a asma felina, que é uma coisa que é do gato, uma doença crônica, né? Uma doença brônquica crônica. Então, é um processo alérgico do gato. E tanto também do tutor. E o gato não vai transmitir e nem vice-versa. E
Pessoas que têm asma são pessoas alérgicas. Então, eles vão ter maior predisposição a ter alergia ao fel D1, entendeu? Então, provavelmente foi visto, né, como uma transmissão ali, um mito por conta disso, né? Mas não tem relação nenhuma o gato transmitir para o tutor. E tem a questão também dos gatos terem uma ligação com a caça. A gente até comentou um pouco disso. De fato, dá para manter em apartamento? E quais são os cuidados que a gente precisa ter para que eles mantenham isso dentro do apartamento? Os gatos são caçadores. E vão ser sempre caçadores. Tanto que a gente fala que, na verdade, o gato ele não é um animal 100% domesticado igual o cão. A gente tem, hoje em dia, gatos que eles vivem em apartamentos, né? Vão comer só ração. Mas eles vão sempre ter, desde filhote até morrer. Até idoso, precisa manter o comportamento de caça. E isso é um dos 5 pilares, né? A gente tem 5 pilares de bem-estar felino, que é do artigo da Sociedade Americana de Medicina Felina. Então, nesses 5 pilares, um deles é só de caça, estímulo à caça. Que o gato precisa ser estimulado a caçar. O que ele vai caçar? Ele vai caçar o ratinho de brinquedo, ele vai caçar a varinha com pena, brinquedinhos com catnip, bolinha. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse gato caçar, porque assim você vai manter ele ativo, né? Vai evitar a obesidade. Você vai manter ele bem e feliz, porque ele deixa de... Se você bota ele num apartamento, ele não vai caçar mais, não vai correr quilômetros mais. Então, ele vai ficar sedentário. Então, ele pode ficar frustrado. E aí, a gente tem que estimular ele a brincar. Então, a gente pede que tenha, inclusive, a interação humana no estímulo à caça faz bem pro gato. Ele se aproxima mais do tutor. Então, a gente pede que, pelo menos, um momento do dia, o tutor do gato, tire ali de 15 a 20 minutos para brincar com esse gato. Então, estimula ele a caçar com a varinha, com a bolinha, com o ratinho, com o brinquedo que ele mais gostar. Brincar, correr pela casa, até mesmo pode usar aquele laser. Porém, tem que tomar cuidado com o laser, que ele pode causar frustração. Mas se você usar o laser de forma consciente, e aí depois que você usou o laser, você dá uma comida, um petisco, um sachê, você faz com que ele caçou e agora ele tá comendo a presa. E isso traz saciedade e felicidade para ele. E aí a gente tá falando, às vezes, também de brinquedos que o gato vai, depois ele perde interesse. Como é que lida com isso? Alguns brincam hoje, esconde, dali a um mês volta, porque é exatamente o princípio da caça. Se já caçou, não quero caçar mais, né? Naturalmente ele vai perder o interesse por aquele brinquedo que ele já caçou. Porque ele vai pegar, vai brincar, vai morder, vai deixar o cheiro dele, o feromônio, ele... Pronto, cacei. Então, o que a gente faz? A gente tem que estar sempre trocando esses brinquedos. Mas não precisa ficar jogando fora. Vai pegar esses brinquedos, guardar por um período, porque aí com o período ele vai sair o cheiro do gato, né? Já vai, né? Depois de um tempo, o gato já vai esquecer. E aí a gente vai trocando. Vai botando brinquedos novos, ele brinca, guarda, traz o que tá guardado e vai estar sempre trocando, que aí ele vai ter sempre estímulo para brincar vai brincar novamente com aquele brinquedo que ele já caçou, né? Então tem que estar sempre revezando mesmo. E tem os gatos que são criados mais soltos. Você falou do caso do sítio também. Quais são os cuidados para esses que não estão ali fechadinhos, protegidinhos? Certo. Os gatos, tem gatos que a gente chama de semi-domiciliados, né? Que são pessoas que moram em casa e deixam o gato passear. São pessoas que moram em sítios, né? Em locais assim. Hoje a gente pede que, assim, se for possível, evitar que o gato vá pra rua. Porque a gente tem doenças e a gente tem maldade, né? Então, gatos que são semi-domiciliados, a gente tem uma expectativa de vida menor. Porque a gente tem doenças infecciosas que ele pode pegar, vírus da leucemia felina, vírus da imunodeficiência felina, que são FIV e FeLV, né? Podem ser atropelados, podem ser vítimas de maldade, que a gente tem muitos casos de maus tratos. Então, gatos semidomiciliados, eles têm uma expectativa de vida menor. Mas esses que vão à rua, que não é possível manter, né, dentro de casa, sem acesso, a gente pede que vacine adequadamente, que a gente tenha a vacina contra a FeLV, a gente tem a vacina que protege contra a herpes vírus, panleucopenia, que são outras doenças infecciosas, né? Vacina de raiva, tá? Pelo menos limitar, né? Então, eu tenho um quintal, tenta limitar, ele fica só no quintal. E outra coisa que tem que tomar cuidado, a gente tá com um surto muito grande de esporotricose, que é uma doença fúngica, que é um fungo que fica na terra.
Então, aquele gato que vai ter acesso à terra fora de casa, essa terra pode estar contaminada com esse fungo. E é um fungo que causa uma doença fúngica muito grave, causa feridas na pele, muito feias, que é transmitida pro ser humano. Né? Então, é uma zoonose. Então, o controle desse fungo também exige também um controle tanto para evitar a disseminação da doença pro ser humano, né? Então, por isso que hoje em dia a gente pede para não deixar o gato ser semi-domiciliado. Mas, se não for possível, pelo menos deixar vacinado, fazer um controle de rotina em consultas veterinárias para verificar, né, se ele está saudável, se ele pegou alguma doença. Eu conheço alguns que são semi-domiciliados porque os gatos da casa não aceitaram ele. Aí ele fica ali, tem a comida e tal, mas os próprios gatos da casa não deixam ele entrar, né? Isso acontece bastante por conta dessa questão do território, né? Porque esses gatos da casa marcaram o território e aquele território é deles. Então, os de fora tentam entrar, mas é muito difícil porque aqueles gatos ali controlam o território. Toda história que a gente acompanha aí, seja no desenho animado, nos filmes, né? Ou nos livros, os gatinhos gostam de comer peixe e tomar leite, né? Eu acho que só o Garfield que gosta de lasanha, mas o resto... Na vida real, como deve ser essa alimentação? Leite e peixe é permitido? Alimentação fresca ou só ração? Como é que deve ser a alimentação dos gatos, doutora? Então, essa história do leite também é mais um mito, né? De que os gatos, né, tomam leite, fica ali no potinho de leite. O que acontece, né? O gato... Depois que ele termina a amamentação, que ele é desmamado, ele não tem mais a enzima lactase que digere o leite. Então, a gente não tem essa necessidade de dar leite. Na verdade, até é contraindicado. Porque a gente pode causar diarreia, cólica intestinal, vômito, pode causar intolerância gastrointestinal nesse paciente, nesse animal, né? Então, o leite, na verdade, é contraindicado. A gente não indica, tá? Eu dou leite pro meu gatinho e não acontece nada. Ok, ele não é intolerante. Né? Ele toma leitinho em pouca quantidade e fica bem. Alguns gatos podem ficar bem, mas a gente pede para não fazer com frequência. Até porque pode causar outros problemas, não só a intolerância gastrointestinal, mas também alergias de pele, tá? Alergia como até a própria asma, que é um processo alérgico, também pode vir da alimentação. Então, a gente pede para evitar. E em relação ao peixe, o ideal é não dar peixe ali cru ou até mesmo cozido, porque também pode causar intolerâncias, tá? É a proteína bruta. E o peixe cru, ele pode ter uma enzima que quebra algumas vitaminas do corpo do gato. E o gato vira a ter deficiência de algumas vitaminas. Então, tem que tomar cuidado também com peixe cru para gato, tá? Que ela pode ter tiaminase, né? Que quebra a tiamina. Então, o gato pode ter deficiência de tiamina, tá? Que é um aminoácido. E, assim, algumas rações são de peixe, só que são rações que já estão processadas, são adequadas ali para que o animal tenha todos os nutrientes. A comida ideal, então, é ração. Ração, sachê, né? Tem que comer comida úmida, tá? Não é só ração, tem que ter um alimento úmido, que são os sachêzinhos, patezinhos que tem hoje em dia. Em todas as refeições, mistura. O sachêzinho a gente dá separado e a gente pode dar ele de 2 a 3 porções do dia. Vai depender de quanto esse gatinho come. Porque às vezes o gato não come todo o sachê de uma vez, né? Eles comem em porções, tá? Então o sachê tem que dar todo dia, mas pode fracionar. Pega um sachê e fraciona em 3 vezes ao dia. Porque a água é muito importante para a saúde do gato. O gato bebe pouca água, né? E aí, se você der um alimento úmido, você vai dar um alimento rico em água e esse gato vai ingerir mais líquido. Então isso ajuda a evitar doenças renais, urinárias. Porque na natureza viria do próprio alimento, né? Exatamente, isso aí. Na natureza ele vai lá e caça, come um alimento rico em água, alimento vivo, né? Um rato, um passarinho, eles são alimentos naturais. Então eles vêm com 80% de água, são alimento vivo. Então ele na natureza, ele ingerir essa quantidade de água necessária para a manutenção dos rins, da produção de urina, né? Então... Hoje a gente trocou, né? A gente dá a ração que é seca, tem no máximo 10% de água. Então, os gatos têm esse déficit hídrico, né? Da ingestão hídrica. Então, é necessário suplementar com os sachês e os patês que tem no mercado hoje em dia, que tem 80% de água. E o ronronar deles? Por que eles fazem isso? Os gatos ronronam quando estão felizes,
né? Quando eles estão bem, felizes, tranquilos, adaptados, eles ronronam. É um ato de troca de carinho com o próprio tutor. Mas também podem ronronar pedindo comida, podem ronronar às vezes quando eles estão estressados ou quando estão com alguma dor ali também, eles podem ronronar como se fosse um sinal, tá? Mas principalmente ronronam quando estão felizes ali com o tutor. Ele ronrona, amassa aquele pãozinho que a gente fala, né? Que é mexer a patinha. Então, na maioria das vezes é quando eles estão felizes. Mas em situações, né? Como, por exemplo, se a gente atende um gatinho no consultório e ele tá com muito medo, estressado, às vezes eles ronronam, como se fosse um sinal de que ele tá com medo, de estar com alguma dor. E é do mesmo jeito? Ou a gente consegue identificar o que é um ronronar de dor ou de... O ronronar de fome, por exemplo, de pedir comida, é mais alto, né? Tem gato que ronrona bem alto quando quer comida, quando pede carinho. E o ronronar, às vezes, de dor e de estresse, ele é um pouquinho mais baixo. Poliana, eu vou agradecer a sua presença aqui. Fique à vontade para voltar sempre. Claro, como é que a galera te encontra por aí? Então, eu tenho o Instagram, @doutora Poliana Felinos, @doutora Poliana _Felinos, que Poliana com Y, tá? Um L só, um N só, tá? Tem o Instagram da clínica, @vitoria.cats, tá? Que é Vitória Cats. E fico à disposição, tá? Pra qualquer dúvida, pode mandar mensagem. E aí, Poliana, então, com um L, um N pra galera não se perder. Isso, é perdido. doutora Poliana, POLYANA _Felinos. Obrigado pela sua presença. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto, produção e apresentação da Carol Boeri, que está aqui do meu lado, e também direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço. Até a próxima. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.